Olá galera, tudo bem? A gente vai dar início ao segundo bimestre, espero que esteja tudo bem com vocês. O segundo bimestre que abrange aqui a geometria espacial, tá bom? E nesse segundo bimestre a gente vai mudar algumas coisas, né? A forma de avaliação vai ser um pouco diferente. Eu peço para vocês estarem atentos ao Google Sala de Aula, tá? Google Classroom. Façam acesso, acompanhem por lá, porque a maioria das atividades serão postadas por lá. Todos os professores terão que usar aquela plataforma, tá ok? Certo? Dito isso também, nossa atividade vai ser mais atividades online, tá bom? Não vai ser mais aquela atividade de entregar para vocês e vocês me devolverem, tá? Vai ser atividade pelo Google Formulários. Então estejam bastante atentos, assistam aos vídeos, acompanhem os vídeos, né? Vocês vão ter uma data para vocês poderem fazer essa atividade. Então, por exemplo, aqui a gente vai ver esse conteúdo aqui. Logo após esse conteúdo já vai ter uma atividade para vocês fazerem. Vai ter uma semana para vocês fazerem essa atividade, tá? Então façam, assistam o vídeo e façam, tá bom? Porque senão depois você vai acabar perdendo a nota dessa atividade, tá? A gente vai ter várias atividades durante o bimestre e depois a gente vai compor uma nota, beleza? Tá? Vamos lá. Geometria espacial, ele estuda os objetos em 3D, três dimensões, tá? E dentro da geometria espacial a gente tem dois tipos de sólido, né? Essas figuras aqui serão conhecidas como sólidos geométricos, beleza? A gente tem aqui os poliedros e os corpos redondos, certo? Os corpos redondos ele recebe esse nome porque ele tem formatos arredondados, né? Eu tenho um cilindro aqui, por exemplo, o cone e a esfera, tá bom? Beleza? O cilindro você pode lembrar lá do copo, né, que a gente toma água. A esfera parece uma bola de futebol e o cone é aquele chapeuzinho de festa. Lembra mais ou menos isso, tá? O que vem a ser os poliedros? Poli vem lá do grego que significa vários. Edros significa lados. Então eu tenho figura com vários lados, certo? Beleza? Por exemplo aqui eu tenho um prisma ou um paralelepípedo também pode ser conhecida essa figura. Tá? Lá para frente a gente vai voltar nisso novamente, tá? Em relação ao nome desses objetos, certo? Ele tem aqui ó, um retângulo nessa face, um retângulo nessa, e em cima e embaixo é formado por um quadrado, tá bom? Então os meus poliedros eles serão formados por figuras planas, certo? Aqui ó, eu tenho uma pirâmide e eu tenho essa outra figura aqui que ela não tem um nome específico, tá? Essas figuras que elas têm um nome específico, elas são consideradas as figuras convexas, tá? Poliedros convexos. Deixa eu só escrever aqui em cima aqui, ó. Poliedros convexos. E esses outros aqui serão os não convexos. Beleza? Mas o que caracteriza um poliedro convexo e um poliedro não convexo? Isso daqui que vai caracterizar. Pensa comigo, se eu colocar dois pontinhos aqui, ó, esses pontinhos eles estão dentro da minha figura, e eu tentar unir esses dois pontos por uma reta, o que vai acontecer? Essa reta ela está dentro da minha figura? Sim. Se essa reta estiver dentro da figura, ele é um poliedro convexo. A mesma coisa acontece aqui, ó. Dois pontos dentro, eu tento unir com uma reta e a reta ela fica dentro da figura, tá bom? Beleza? Aqui não acontece isso. Por exemplo, se eu colocar esse pontinho aqui, ó, e esse outro pontinho aqui dentro, e eu tentar unir esses dois por uma reta, ó, o que vai acontecer aqui, ó? Parte dessa minha reta aqui, ó, ficou para fora da minha figura, tá? Por isso que ele é um poliedro não convexo, tá? Pensa mais ou menos assim, eu peguei um exemplo aqui para vocês terem uma ideia, tá? Eu tentei representar esse sólido aqui, que é o prisma, paralelepípedo, e esse outro aqui, tá? Beleza? Esse daqui, ó, do jeito que eu deixar ele, ó, a minha face ela vai estar inteiramente em cima desse meu plano aqui, que é o caderno, certo? Ó, o jeito que eu deixar ele, ele vai ficar toda a face em cima desse meu plano, que é o caderno.
Já essa outra figura aqui, que é o não convexo, se eu deixar ela desse jeito assim, ó, parte dela aqui, ó, não está encostando no meu plano. Então parte dela aqui não pertence a esse plano. Por isso que ela não é convexa, tá bom? Beleza? Espero que essa parte esteja clara. Se tiver alguma dúvida, a gente retorna aqui novamente, tá ok? Beleza? Tira um print para vocês poderem copiar depois com mais calma. Não tenta copiar no decorrer do vídeo, tá? Porque é um pouquinho corrido para vocês. Certo? Vamos lá, galera. Só recapitulando aqui como eu caracterizo um poliedro convexo e não convexo. Se eu pegar o poliedro, toda a face dela tem que estar sobre o plano, tá bom? Então coloco aqui, ó, qualquer face que eu colocar vai estar tudo sobre o plano, tá bom? E esse daqui é o poliedro convexo, tá? Beleza? E o poliedro não convexo? Quando eu colocar ele aqui, ó, parte dele aqui, ó, não vai estar tocando o plano, não vai estar aqui sobre o plano, tá bom? Parte dele não ficou encostando nele aqui, ó, tá? Então isso é um poliedro não convexo, tá ok? Beleza? Espero que vocês tenham entendido aqui, ó. Quando eu coloco aqui, ó, parte dele não fica encostando o plano, tá? Beleza? Então vamos lá. Aqui no quadro eu tenho um poliedro, o que vocês acham? Convexo, né? Certo? Ele tem ali as faces bonitinhas, não tem nem um pedacinho faltando, tá? Esse aqui é um exemplo, algumas peças de Lego tá faltando, tá? Então nesse caso aqui a figura ela tá completinha, nada está faltando ali nela, tá? O poliedro ele tem algumas particularidades, algumas coisas que a gente tem que dar nome a elas, tá? Essa parte aqui, ó, que eu estou pintando aqui de vermelho, vermelho não, eu fiz rosa aqui mais ou menos. Beleza? Isso daqui a gente vai considerar como se fosse a face da minha figura. Que eu vou representar pela letrinha F, tá bom? Beleza? Então essa daqui, ó, são as faces da figura. Beleza? Se você contar aqui, ó, ele tem uma, duas, lá atrás, 3, 4, 5, 6 faces. Concordam comigo? As faces aqui, no caso, é 6, tá bom? Então, no lugar desse Fzinho aqui, ó, eu vou trocar por 6. Beleza? O que vem a ser os vértices? Os vértices vai ser esses pontinhos aqui, ó. Beleza? Se eu for contar o número de vértices, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, esses daqui são os meus vértices. Que eu vou representar pela letrinha V. Beleza? E o que vem a ser a aresta? A aresta vai ser a linha entre dois vértices, ó. Tá bom? Vou representar aqui pela letrinha A. Beleza? Então esses três elementos aqui, eles são presentes nos poliedros, tá? Os poliedros convexos, tá? A gente vai utilizar essa formulazinha aqui que é a relação de Euler, tá bom? Beleza? Então vamos só colocar os valores aqui, certo? A gente viu que esse poliedro aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, eu já coloquei aqui. Os vértices é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então no lugar do Vzinho aqui, ó, vou trocar por 8. 8 mais 6. Menos o número de arestas. Quantas arestas tem? Vamos contar aqui de amarelo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui eu tenho o quê? 12. Deixa eu só colocar de vermelho aqui embaixo. Misturar as coisas. Se eu fazer aqui, ó, 8 mais 6 eu tenho 14. 14 menos 12 dá 2, tá? Essa é a relação de Euler.
Se eu somar o número de vértices com o número de faces e subtrair do número de arestas, eu tenho 2. Sempre, tá? Relação de Euler, vamos utilizar essa formulazinha aqui, tá bom? Professor, como que eu faço para decorar essa formulazinha aqui, ó? Vamos tentar fazer um macetezinho aqui, ó. Vamos fazer menos arroz para nós dois, certo? Vamos fazer menos arroz para nós dois, tá? Belezinha? Então, caso você quiser decorar a formulazinha, vamos utilizar a formulazinha aqui do fazer arroz. Vamos fazer menos arroz para nós dois. Tá? Tem gente que faz muito arroz aí e acaba esbanjando, jogando fora. Eu sou um deles, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui utilizando a relação de Euler, tá? Nesse caso aqui era fácil, porque eu contei aqui o número de vértices, de faces e de arestas. Mas muitos exercícios eles não vão ter a figura, e eu vou precisar utilizar a relação de Euler para poder calcular, tá bom? Por exemplo, aqui, ó. Num poliedro convexo, lembre-se, essa relação de Euler eu só utilizo em poliedro convexo, tá? Os não convexos eu não vou utilizar ela, tá bom? Num poliedro convexo, o número de faces é 8 e o número de vértices é 12. Calcule o número de arestas. Então ele diz que o número de faces é igual a 8. E o número de vértices vale 12. E ele pergunta aqui, ó, calcule o número de arestas. Ele quer que você calcule o número de arestas. Ele quer saber as arestas. Então vou copiar a formulazinha aqui, ó. V mais F menos A igual a 2. Vamos fazer menos arroz para nós dois. O Vzinho vale 12. Mais o F vale 8. Menos, eu tenho A? Não, então vou deixar A aqui. Igual a 2. 12 mais 8 dá quantos? 12 mais 8, eu tenho 20. O que eu faço agora aqui? Eu tenho uma pequena equaçãozinha, letra para um lado e o que não tem para o outro. Então o menos A continua aqui. Esse 20 que ele está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Concorda comigo? Beleza? Então vai ficar menos A igual 2 menos 20. Eu estou devendo 20 e eu tenho 2 para pagar. Eu vou ficar devendo 18. Como minha letra aqui ela não pode ficar negativa, eu vou multiplicar por menos 1 para poder trocar o sinal, certo? Então A é igual a 18, tá? Então o número de arestas aqui é quantos? 18, tá bom? Beleza? Sempre o número de faces, vértices e arestas tem que ser positivo, tá? Uma coisa que eu consigo quantificar, não tinha como dar negativo aqui, tá bom? Beleza? Multipliquei por menos porque a letra, por menos 1 porque a letra aqui ela não pode ficar o quê? Negativa, ela tem que ser positiva. Então a arestas vale 18, tá bom? Pausa o vídeo ou tira um print para vocês poderem copiar aí com calma, tá bom? A gente vai fazer mais um exemplo antes da gente fazer as atividades lá no Google Formulários, tá? Qualquer dúvida, lembrando, me comunique por favor, tá? Bom galera, vamos continuar aqui, tá? Temos mais um exemplo diferente do primeiro, tá bom? Deixei aqui só pra gente lembrar da relação de Euler, tá bom? No poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices, essa palavrinha importante, em 6 unidades. Calcule o número de faces. Então vamos lá. Ele disse aqui que o número de arestas excede. O que é exceder? Exceder é ser a mais, tá bom? Então o número de arestas aqui, ó, ela é 6 unidades a mais que o número de vértices, tá? Ela vai ser 6 unidades a mais, tá bom? Beleza? Certo? Então vamos lá. No poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Calcule o número de faces. Ele quer saber o número de faces.
certo? Beleza? Então vamos lá, beleza? Então o número de arestas é 6 unidades a mais que o número de vértices. E ele quer saber o número de faces. Vamos jogar na formulazinha aqui, ó. V, vamos fazer menos arroz para nós dois. Certo? Vamos lá. Ele deu a quantidade de vértices? Ele não deu a quantidade de vértices, né? Como ele não deu essa quantidade, eu vou deixar aqui mesmo. V, ele não deu essa quantidade. O F é o que eu quero descobrir. Então vamos deixar o Fzinho aqui. Menos. Agora o A ele vale V mais 6. Então no lugar do A eu vou trocar por V mais 6. Igual a 2. Certo? Por que eu coloquei entre parênteses? Porque esse sinal aqui, ó, ele está aqui na frente do A. E o A ele vale V mais 6. Tá? Beleza? E esse sinal ele vai interferir aqui dentro. Beleza? Então vamos fazer aqui, ó, V mais F. O sinalzinho vai fazer aqui, ó, negativo com positivo dá negativo, então vai ficar menos V. Negativo com positivo vai dar negativo, então menos 6 igual a 2. Opa! V menos V, eu posso cancelar esses dois aqui. O F continua. Esse 6 que está negativo, vou passar ele para cá o quê? Positivo. 2 mais 6 eu tenho 8. Qual que é o número de faces então? 8, tá? Beleza? Nesse caso ele não deu vértices, eu deixo V ali mesmo. Só tem que tomar cuidado aqui, ó, que no lugar do A eu estou trocando por V mais 6. Tá? Então por isso eu ponho ele dentro do parênteses aqui, depois eu faço o joguinho de sinal, tá bom? Beleza? Qualquer dúvida? Vamos para o próximo exemplo, tá? Isso é um pouquinho mais difícil, então prestem atenção, tá? Beleza? Bom, galera, vamos para o último exemplo aqui. Tá? Depois desse exemplo, vocês vão ter uma série de exercícios para vocês fazerem lá no Google Formulários, tá bom? Beleza? Antes da gente fazer esse exemplo aqui, vamos só recapitular um negócio aqui importante, tá? Lembra que eu falei para vocês aqui, essa figura tem quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é um cubo, tá? Um cubo ele é formado por faces quadradas, certo? Beleza? E os quadrados, eles possuem o quê? 4 lados, tá bom? Se eu pegar o total de faces, que no caso aqui são 6 faces quadradas, multiplicar, cada face ela tem 4 o quê? 4 arestas. E dividir por 2, 6 vezes 4 dá 24, dividido por 2 dá 12. Eu encontro o total de arestas, tá? Eu não preciso contar elas igual a gente fez, tá? Por que eu divido por 2, professor? Porque, ó, essa aresta ela foi contada uma vez aqui, ela foi contada também aqui. Então, cada aresta ela é contada 2 vezes, por isso que eu divido por 2 ali, tá? O que eu fiz? O total de faces, deixa eu só colocar aqui, ó. Total de faces vezes quantas arestas tem na face e dividir por 2. Tá? Essa formulazinha ela vai ser importante também, além da relação de Euler. Tá? Nesse exemplo aqui a gente vai utilizar ela. Vamos ver aqui, ó. Determine o número de arestas e de vértices de um poliedro convexo com 6 faces quadradas e 4 faces triangulares. Então eu tenho 6 faces quadradas e eu tenho 4 triângulos, certo? Não foi isso que o exercício disse? Então é um sólido formado por essas figuras planas, mas eu não tenho ideia de como é esse sólido, tá? Então não tem como eu contar as arestas dele. Então basta eu utilizar a fórmula aqui, ó, pra gente encontrar as arestas aqui, ó. Quantas arestas em todas as faces quadradas eu tenho? Vamos calcular isso. Total de faces. Quantas faces eu tenho aqui? 6 faces quadradas. Cada quadrado tem quantas arestas? 4, dividido por 2. 6 vezes 4 dá 24, dividido por 2 dá 12. Beleza?
Agora eu tenho que ver na face triangular. Quantas arestas tem nessas faces triangulares? Quantas faces triangulares eu tenho? 4. Total de faces é 4 vezes. Cada face tem 3 arestas, né? O triângulo é formado por 3 arestas. Então, multiplicado por 3 dividido por 2. 4 vezes 3 dá 12, dividido por 2 dá 6. Somando isso tudo aqui, ó, eu tenho 18 arestas nesse meu sólido geométrico, tá bom? Beleza? Então aqui eu descobri o total de arestas. Quantas arestas eu tenho? Arestas vale 18, tá? Beleza? Eu preciso calcular separadamente quantas arestas eu tenho nos 6 quadrados e quantas arestas eu tenho nos 4 triângulos. Essa daqui são as arestas, tá bom? Pausa o vídeo aí e copia essa partezinha aqui, porque eu tenho que apagar para a gente poder calcular também o número de vértices, tá? Beleza? Na verdade eu vou apagar aqui para a gente ter um espacinho aqui. Acho que dá para a gente fazer aqui. A gente não vai utilizar mais essa parte. Vamos lá. Vamos lá para a parte agora. Eu calculei o número de arestas. Arestas vale o quê? 18. Vou colocar aqui, ó. Arestas é igual a 18. E agora? Eu tenho o número de faces? O exercício me deu o número de faces, né? O número de faces é o quê? Eu tenho 6 faces quadradas e 4 faces triangulares. 6 mais 4 eu tenho 10 faces no total. Pensa no sólido, né? Que tem todas essas minhas faces. E agora eu quero calcular o número de vértices. Eu não tenho vértices. Então eu tenho os 3 elementos lá. Agora eu posso utilizar a relação de Euler? Posso, né? Então vamos calcular ela, utilizando ela. Vamos fazer menos arroz para nós dois. Beleza? Vamos utilizar a relação de Euler lá. O vértice eu não tenho, eu quero descobrir. Então deixa ali o Vzinho ali. O F vale quanto? 10. Menos o Azinho que é 18 igual a 2. 10 menos 18 dá quanto? Tenho 10, estou devendo 18, eu vou ficar devendo 8. Só arrumar esse menos aqui. Menos 8 igual a 2. Uma equaçãozinha aqui, ó, negativo, passa para cá, positivo. 2 mais 8 eu tenho 10. Beleza? Então o número de arestas eu calculei utilizando essa formulazinha aqui e o número de vértices utilizando a relação de Euler, tá bom? Aresta 18, vértices 10, tá? Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Pra gente poder sanar essas dúvidas aí. Outra coisa, eu não deixo o WhatsApp lá à toa para vocês participarem comigo. Então pode mandar a resolução para ver se está certo. Manda lá pra gente poder ter uma ideia de como vocês estão fazendo isso, tá? A gente tá aqui para ajudar vocês nesse momento aí difícil, tá? Espero que vocês cheguem lá preparados no Enem, tá bom? Obrigado, até mais.